Paris, 1875. O espiritismo dominava a cidade, prometendo vida além túmulo. Mas a suspeita crescia nas sombras. A fotografia espírita, imagens que supostamente capturavam os mortos, virou febre. Câmeras substituíram altares, e médiuns alegavam dominar a ciência da alma. Edouard Bouguer e Alfred Firman ofereciam retratos com figuras fantasmagóricas ao lado dos vivos. Suas fotos inundaram os salões parisienses, acendendo esperança e indignação. As autoridades observavam, esperando o momento certo. Um escândalo logo explodiu. Acusações de trapaça enchiam os jornais. Seriam essas imagens prova do invisível ou apenas ilusões astutas? Para os espíritas, a própria crença estava em julgamento. O que começou como uma busca por consolo virou uma batalha pela verdade. No coração desta história fascinante estavam 4 nomes que se entrelaçaram em um drama inesquecível. Amélie Boudet, viúva de Allan Kardec, tornou-se a guardiã incansável do legado do marido, defendendo suas ideias, mesmo diante de olhares desconfiados e do peso das acusações. Pierre Gaëtan Lemarie, editor da Revue Spirit, era a voz e o rosto público do movimento espírita, enfrentando críticas e apoiando seguidores em busca de respostas. Edouard Bouguer, o fotógrafo misterioso, fascinava multidões com suas imagens enigmáticas, prometendo contato com entes queridos do além e alimentando esperanças de consolo. Alfred Firman, seu parceiro inglês, trazia novos truques, histórias intrigantes e um ar de mistério internacional ao grupo, tornando os espetáculos ainda mais irresistíveis. Juntos, transformaram o luto em negócio, oferecendo conforto espiritual em troca de moedas, enquanto a sociedade parisiense os observava com fascínio e suspeita. Mas à medida que a polícia se aproximava, Bouguet fraquejou diante da pressão e Firman desapareceu misteriosamente, deixando dúvidas e rumores para trás. Lemarie recusou-se a abandonar a causa, defendendo com paixão que o espiritismo era luz, esperança e verdade, não apenas truques e enganos. Amélie observava e esperava, sentindo o nome do marido ecoar em cada acusação, determinada a proteger sua memória. O drama crescente os puxava cada vez mais fundo, envolvendo todos em uma teia de suspeitas, emoções e decisões difíceis. Suas reputações e o próprio espiritismo estavam em jogo, ameaçados por escândalos e manchetes sensacionalistas. O acerto de contas era inevitável, e o destino de todos seria decidido sob o olhar atento da justiça e da opinião pública. Como as fotografias espíritas pareciam tão reais. O mistério dessas imagens fascinava e enganava multidões, deixando muitos convencidos de que estavam diante de provas do além. O processo era pura ilusão, cuidadosamente planejado para enganar até os olhos mais atentos. Clientes chegavam ao estúdio de Bouguer, desesperados por um vislumbre de entes queridos perdidos, carregando esperança e dor em cada passo. Bouguer usava exposições duplas, negativos escondidos e chapas preparadas com extrema habilidade. Cada detalhe era pensado para criar a ilusão perfeita. Às vezes, recortes de papelão ou imagens pintadas se tornavam os espíritos, posicionados de modo a parecer etéreos e misteriosos nas fotos finais. Firman fornecia novos truques dos círculos secretos de Londres, trazendo técnicas inovadoras e segredos bem guardados para aprimorar a fraude. Juntos, transformavam a dor em lucro, explorando a vulnerabilidade de quem buscava consolo e respostas. Mais segredos vazaram. Ex-assistentes e rivais começaram a falar, revelando detalhes do esquema e espalhando suspeitas pela cidade. A polícia invadiu o estúdio, apreendendo chapas, adereços e todo o material usado para criar as falsas aparições. Provas de fraude estavam por toda parte. Imagens retocadas,
instruções detalhadas para falsificar aparições e registros de clientes enganados. A magia foi desfeita diante dos olhos de todos. Para os crentes, foi um golpe cruel, uma decepção profunda que abalou sua fé e esperança. Para os céticos, um triunfo, a confirmação de suas suspeitas e a vitória da razão sobre o engano. As verdadeiras vítimas foram aqueles que se apegaram à esperança, apenas para serem traídos por uma ilusão cuidadosamente construída, restando apenas a dor da perda e da mentira. O julgamento começou, substituindo as salas de sessão pelos frios corredores da justiça. Leymarie foi acusado de promover fotografias fraudulentas. Bouguer, quebrado pelo medo, confessou a enganação. Firmin havia desaparecido, deixando apenas a suspeita. O promotor os acusou de fraude e exploração da dor. Testemunhas debatiam se as fotos eram reais ou falsas. Leymarie insistiu que confiara em Bouguer e Firmin, ainda acreditando no espiritismo. O juiz permaneceu inabalável. A lei deve proteger o público da falsa esperança. Os acusados enfrentavam seu destino. O veredito lançaria uma longa sombra sobre o mundo dos espíritos. Enquanto o julgamento se desenrolava, o próprio Allan Kardec parecia estar sendo acusado. O ambiente era carregado de tensão, cada olhar voltado para o homem cuja obra havia abalado as estruturas do pensamento tradicional. Seus livros foram lidos em voz alta, suas palavras dissecadas e distorcidas diante de todos. Trechos eram retirados do contexto, analisados com rigor, como se cada frase pudesse ser usada como prova contra ele. O promotor atacou não apenas os homens, mas a alma do espiritismo. Ele questionava intenções, sugeria perigos ocultos e buscava convencer o júri de que ali havia mais do que simples ideias. Seria ciência ou delírio perigoso? O tribunal se via diante de um dilema: investigar o desconhecido ou condenar o que não compreendia. Céticos apontavam as fotografias como prova das mentiras do espiritismo. Para eles, cada imagem era um truque, uma ilusão criada para enganar os crédulos. O tribunal tornou-se um teatro, as ideias de Kardec questionadas por aqueles que nunca o conheceram. O público assistia, dividido entre a curiosidade e o medo do desconhecido. Leymarie defendeu seu mestre, insistindo que Kardec buscava a verdade. Ele argumentou que o espiritismo era uma busca sincera pelo entendimento da alma humana e do além. Mas o martelo do juiz bateu forte. A obra de seu mestre está em julgamento com você. O veredito não era apenas para Kardec, mas para todos que ousavam questionar. As linhas entre a crença honesta e o engano se confundiram. O debate ultrapassou o tribunal, ecoando nas ruas e nos lares. Para os espíritas, foi um pesadelo. O medo e a incerteza pairavam sobre todos, ameaçando destruir o que haviam construído. Seu guia foi julgado novamente, sem voz para responder. O silêncio de Kardec ecoava mais alto do que qualquer argumento. A fundação do movimento tremeu. Mas, mesmo abalados, os seguidores sabiam que a busca pela verdade não terminaria ali. Amélie Boudet ocupou a cadeira de testemunha, frágil, mas resoluta. O juiz exigiu. Seu marido aprovava a fraude? Amélie falou da devoção de Kardec à verdade, seu incansável teste e rejeição de qualquer coisa duvidosa. Ele nunca buscou enganar, disse ela. A promotoria pressionou. Ela era cega para a enganação? Amélie respondeu. O espiritismo pede apenas honestidade. Ela falou do consolo que o espiritismo trazia aos que sofriam. Seu testemunho foi um apelo à esperança, não apenas pela memória do marido. Suas palavras permaneceram, uma chama tranquila contra a suspeita. O tribunal via não apenas fraude, mas uma ameaça à ordem moral. O espiritismo foi rotulado como superstição,
seus seguidores olhados com desconfiança. Jornalistas clamavam por escândalo, manchetes gritavam charlatanismo, céticos zombavam, crentes encolhiam-se. As reputações de Leymarie e Biguier foram destruídas. Mesmo fora, os seguidores enfrentavam ridículo e ameaças. O sistema de justiça parecia determinado a dar um exemplo. O espiritismo foi posto em julgamento, seus seguidores pintados como tolos. No entanto, na escuridão, a fé resistiu silenciosamente. O veredito foi severo. Biguier confessou e foi condenado. Leymarie foi considerado culpado por associação. A mensagem do tribunal: o espiritismo não seria tolerado como engano público. Amélie saiu de cabeça erguida, mas com o coração pesado. Os fiéis lamentaram seus líderes e o sonho de respeitabilidade. No entanto, o golpe não os destruiu. Em segredo, espíritas liam os livros de Kardec, encontrando novo significado. O escândalo tornou-se um teste, um fogo que deixou apenas os mais devotados. Amélie recebeu cartas de conforto de toda a França. Muitos ainda acreditavam, apesar de tudo. A dor virou força. O movimento resistiu. As feridas eram profundas, mas o espiritismo não morreu. Leis e vereditos não podiam apagar perguntas sobre a vida e a alma. Os livros de Kardec continuaram a circular, cada página um ato de desafio. Seguidores se reuniam em segredo. Novos convertidos se juntavam. O julgamento tornou-se um símbolo. Kardec, julgado após a morte, representava todos que ousavam acreditar. Suas ideias sobreviveram porque tocavam uma necessidade que nenhum tribunal poderia apagar. Amélie tornou-se um testemunho vivo da perseverança da fé. A luz do espiritismo bruxuleou, mas nunca se apagou. Julgado, acusado, incompreendido, mas nunca silenciado. No próximo vídeo, abordaremos o manuscrito. Então fique ligado e deixe seu like. E se inscreva no canal porque ajuda a trazer mais conteúdos como esse. Até breve!